Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Malcom Braida. Já ouviu falar? Lateral esquerdo de 26 anos de idade, ótima fase com a camisa do São Lourenço. Tive a oportunidade de acompanhar a equipe argentina em jogos no Paramount Plus, estou transmitindo jogos por lá. Deixou muita boa impressão. Lateral de qualidade, habilidade, velocidade, ultrapassagem. Tipo do cara que se encaixaria bem em qualquer clube do futebol brasileiro. Como é que o nome dele surge no Vasco da Gama? O Braida tem contrato com o São Lourenço só até dezembro de 2024. Hoje, avaliado em 4 milhões de dólares. Se o São Lourenço não conseguir renovar o contrato do Braida, certamente na virada do ano esse valor já vai ser menor, até porque o São Lourenço vai passar a correr enorme risco de perder o jogador de graça. E de acordo com a imprensa argentina, o Vasco e o Santos Laguna do México têm a intenção de contratá-lo. Chegaram a divulgar aqui no Brasil, o pessoal do Bola VIP, que o Braida é meio campista. Ele é lateral esquerdo e em algumas poucas partidas da temporada foi improvisado na função de meia, tá? Mas é jogador de lateral esquerda, se fosse contratado certamente seria para brigar com o Lucas Piton pela posição. Salário de algo na casa dos 250 mil reais por mês, confesso que me assustei, achei o valor extremamente alto. O ponto é, como acreditar que a 777 vai fazer um investimento alto para contratar o Braida, se ela tem uma série de pendências referentes a contratações dessa temporada, que inclusive causaram um transfer ban, que é aquela punição imposta pela FIFA e que impede o Vasco de contratar jogadores. A promessa é de que no dia 5 de outubro será feito o depósito de 120 milhões. Essa grana estava combinada para cair no mês passado. Se essa grana de fato for regularizada, aí sim o Vasco vai tentar fazer a quitação das suas dívidas com clubes brasileiros e também com jogadores e empresários. Ainda sobre o Cruz Maltino, o Jair foi punido em 4 partidas de suspensão pela expulsão no jogo contra o Bahia e acertou uma cotovelada no Luciano Juba. O Vasco vai tentar efeito suspensivo. E a última sobre o Vasco. Em apenas 4 horas, todos os ingressos para o confronto contra o São Paulo foram vendidos. Vai ser o segundo jogo em São Januário. Depois da abertura do estádio, o torcedor segue super empolgado, apesar da derrota por 4-1 para o Peixe. Já coloquei até aí no começo do vídeo, Jorge Nicola trazendo a informação que o Vasco tem interesse nesse lateral, né? Claro, como o Jorge Nicola disse, né? O Vasco aí que tem a quitação, a 777, tem que fazer o aporte aí do investimento esperado pelo torcedor vascaíno, é claro, dentro do nosso clube, para começar a sair desse transfer ban e começar as contratações, né, galera? Então vamos trazer informações do Vascão. Como vocês já estão vendo aqui do lado, ingressos esgotados para o jogo Vasco e São Paulo. Já era de se esperar, né? Em apenas poucas horas, os ingressos aí Vasco e São Paulo já tá ali todos esgotados. Jogo 6h30 no sábado, importantíssimo, ainda mais depois dessa derrota aí do Vasco contra o Santos, né, galera? Que é um jogo muito polêmico aí, né? Que o Vasco perdeu para o Santos, o time perdeu a cabeça também, né? Depois daquela graça ali de Sotel, também vamos trazer aqui o narrador, né? Que tirou onda aí com o torcedor vascaíno no estádio do Santos. E agora, antes de eu começar aí com as informações do Vasco de hoje, eu vou pedir a sua moral. Você mesmo que está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, eu conto muito com a sua ajuda. Aperte esse botão aí inscrito e inscreva-se, é totalmente de graça. Você ajuda um canal do Vascaíno crescer aqui no YouTube e acompanha todas as notícias do Vascão atualizadas no dia a dia, beleza? Tenho certeza que você vai me ajudar, vai dar aquela moral se inscrevendo aqui no canal, valeu? Então, sem mais enrolação, galera, como eu disse aí, os ingressos já estão esgotados e agora vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro super atualizada para o torcedor vascaíno, né? Depois da derrota do Vasco, deixou o torcedor vascaíno com alerta vermelho, até aqueles mais empolgados ali que já estavam achando que o Vasco ia para Libertadores, né? Ia conquistar uma vaga ali, né? Lá em cima entre os 8 primeiros, mas tem que, pé no chão. A gente jogou muito mal aí nas últimas 2 partidas contra o América, sofreu para ganhar, né? Se não fosse lá o Léo Jardim, o Vasco tinha até perdido aquele jogo, né? Mas conseguimos 3 pontos importantes. Agora contra o Santos, avacalhou, mas também a gente sabe que a arbitragem, né, já estava indo tudo a favor do Santos, né? Depois daquele encontrozinho lá da CBF, né, que o Santos teve, a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa. Galera, a primeira aí,
questão a falar do jogo de hoje. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente vai estar aí no horário do jogo do Botafogo, não sei o que vai estar acontecendo, só que, claro, uma coisa é certa, o torcedor vascaíno vai torcer para o Botafogo de qualquer jeito, secar o Goiás não pode nem empatar, que senão o Vasco volta para a zona de rebaixamento. O Bragantino está encostando no Botafogo, né? Nesse exato momento ali o Bragantino está a 6 pontos do líder Botafogo, que estava ali com a longa, né, vantagem na frente, está perdendo o jogo, está empatando, o Botafogo está dando mole, se não abrir o olho vai perder esse título ainda, né? E o Bragantino surpreendendo a mídia, surpreendendo a todos, está em segundo colocado ali no Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras, né, galera? Então vamos lá, o Botafogo tem esse jogo importante, como eu disse, quando você estiver acompanhando esse vídeo, provavelmente vai estar acontecendo esse jogo, né? E vou trazer aqui a tabela aqui na parte de baixo: Corinthians 30 pontos, Internacional 29, Santos 27 e o Vasco com 26 pontos. Um jogo importantíssimo, mais uma final pela frente, né? Vasco e São Paulo, esse jogo decisivo para o Vasco. Galera, eu tinha falado aí que o Vasco ia enfrentar 3 jogos no Rio de Janeiro, só que não, 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, Vasco e São Paulo agora sábado, depois tem Vasco e Fortaleza em casa, depois, né, o Flamengo no Rio de Janeiro e continua com o Inter, ou seja, adversário direto do Vasco, Internacional, Goiás aqui e tem o Cuiabá fora de casa. Então, ou seja, Vasco, cada jogo agora é importante para o Vasco, né? E não pode vacilar nessa reta final de Campeonato Brasileiro, como o Vasco fez ontem, perdeu totalmente a cabeça, o time tem que ficar centrado, que essa é a parte principal aí, o Vasco não pode vacilar mais no Campeonato Brasileiro. Já perdemos muito ponto, né, galera? Deixaram o Barbieri ficar, né? O Vasco só foi perdendo ponto com aquele projeto de treinador e chegamos aí onde estamos hoje, né? Na zona, né? Beirando a zona de rebaixamento, conseguimos sair por uma rodada, só que agora o Vasco pode entrar de novo, mas tenho certeza aí que o Botafogo vai vencer o Goiás, né? E o Vasco vai se manter, pelo menos nessa rodada aí, né? Fora da zona de rebaixamento. Vamos conseguir ali vencer esses jogos em casa para conseguir sair aí dessa situação complicada, né, galera? Então, vou trazer aqui, ó, a provocação que aconteceu, né? O Santos, que um time que ainda não caiu, mas vai cair para a Série B. O Santos esse ano tô batendo na tecla que o Santos vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, a gente sabe, né, que esse Campeonato Brasileiro é ali em homenagem ao Pelé, aí fica complicado, né? Um encontro na CBF, entre dirigentes do Santos com a CBF, aí fica, né? Fica molezinha para sair da zona de rebaixamento. Mas se o futebol ainda tiver honestidade, eu quero e torço para o Santos ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, nem sair de lá por 2 ou 3 temporadas, né? Depois que eles fizeram aí com o Vasco, né? Eu peguei uma raiva aí do Santos. Santos reprova provocação de locutor ao Vasco na Vila Belmiro. Vamos escutar aqui essa provocação medíocre, né? Que eles fizeram ali com a torcida do Vasco. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Olha a provocação aí do narrador, ó, que está gerando muita polêmica aí nas redes sociais. Estádio João Caldeira, Vila Belmiro, Santos e Vasco, o time que mais conhece a Série B no país. Vasco, o time que mais conhece a Série B no país, né? A diretoria do Santos entende que o locutor deve ter bom humor, mas que a fala de ontem passou do limite. O Santos conversou com o profissional sobre o dano que isso pode causar. O locutor fez uma provocação por si, mas naquele momento ele falava pelo clube. Então o Santos aí tomando providência, né? Não sei o que vai acontecer aí com esse locutor que provocou, né, os torcedores do Vasco que estavam ali presentes na Vila Belmiro, né? Por isso que eu disse, quero o Santos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem e nem sair de lá por um bom tempo, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer. Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que é um campeonato muito complicado, mas tenho certeza, vou torcer aqui para o Santos jogar a Série B aí do ano que vem. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço ao torcedor vascaíno que me acompanhou até o final desse vídeo. Agradeço demais aí você que acompanha o meu humilde trabalho aqui no YouTube. Assim que eu tiver mais informação do Vascão, vou estar trazendo para você, torcedor vascaíno. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!